outros dizem não ataque. Mas no autismo há um desequilíbrio nas citoquinas que continuam dizendo ataque, ataque, ataque. Mas, devido a anomalias nas células imunológicas, o ataque não é muito efetivo e o sistema imunológico fica preso no comando de ataque. Há, então, um desequilíbrio entre as citoquinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Autismo é uma doença autoimune? Aqui temos estudos que demonstram que sim, e que é muito mais frequente em famílias que têm doenças autoimunes. Então, aí talvez esteja o papel da genética no autismo, através da herança de sistemas imunológicos anormais que predispõem essas crianças à intoxicação ambiental. Autoanticorpos foram achados em autistas contra todas as substâncias aqui listadas, proteínas envolvidas na estrutura das células cérebro, do sistema imunológico e gastrointestinal. Tudo isso está documentado na literatura médica. Será que crianças autistas têm intolerâncias alimentares mediadas por reações imunológicas? Todos aqui devem ter ouvido falar nas dietas para crianças autistas, sem glúten e caseínas, de carboidratos específicos e outros. Primeira vez que eu ouvi isso, pensei, espera aí, como é que a comida pode afetar o comportamento do meu filho? Bem, aqui estão alguns poucos estudos. Mostram que crianças autistas reagem anormalmente às substâncias que elas ingerem, incluindo alimentos. Elas não digerem alimentos adequadamente e reagem de forma anormal a eles, o que contribui para o aumento do processo inflamatório. Esses estudos mostram também que alguns alimentos, como glúten e caseína, podem afetar-lhes diretamente o cérebro, pois agem como neurotransmissores. Sim, muitas crianças, a maioria delas, ficam melhores quando retiramos esses alimentos da dieta. O intestino e o cérebro delas fica melhor, porque reduzimos o nível de reação do sistema imunológico. Será que crianças autistas reagem anormalmente a infecções? Aqui estão alguns estudos mostrando que, em muitos casos, o autismo é induzido por uma virose. Está na literatura médica. São casos de infecção por citomegalovírus, vírus de Borna, herpes simplex, em alguns casos, rubéola congênita, são causas conhecidas de autismo. Outros estudos mais mostram que crianças autistas têm infecções de ouvido com mais frequência que crianças normais. Passam mais tempo com infecções respiratórias altas e usam mais antibióticos. Acho que, por terem um sistema imunológico desequilibrado, elas não conseguem se livrar dos vírus que estão causando congestão e levando a infecções bacterianas secundárias. E tudo isso acontece em uma idade muito pequena. Também vejo crianças autistas que nunca ficam doentes. Nunca pegam sequer um resfriado. Nunca. Isso também não é normal. Mostra que estão com o sistema imunológico hiperativo, portanto, talvez sejam mais propensas a reações autoimunes, como alergias e produção de autoanticorpos. O que podemos dizer da controvérsia em torno da relação entre a tríplice viral e o autismo? Bom, sabemos que crianças autistas têm problemas imunológicos e talvez alguns problemas virais. Então, será que essa relação é possível? Essa questão foi introduzida em 1998 pelo Dr. Andrew Wakefield. Uma família veio a ele e disse que eles estavam certos de que seu filho havia regredido e se tornado autista depois de tomar a vacina tríplice viral. Como a criança tinha muitos problemas gastrointestinais, fizeram estudos e biópsias intestinais e viram muita inflamação em nódulos linfáticos hipertrofiados. A análise das biópsias mostrava que não se tratava de doença de Crohn, nem de colite ulcerosa, nada que eles tivessem visto antes. Então, fizeram a seguinte hipótese. Bem, o vírus do sarampo em seu estado natural pode causar imunossupressão e problemas intestinais graves desse tipo. Então, poderia ser que a vacina com vírus vivos tivesse realmente causado essa regressão. Essa foi a hipótese e depois dela houve uma reação furiosa da comunidade médica. Como é que se podia questionar a política de vacinas? Foi então que todos esses estudos saíram e disseram, ok, nós olhamos tais e tais estatísticas e dados e concluímos que não há nenhuma correlação entre a vacina tríplice viral e o autismo. Como se vê, são muitos os estudos, e muitos desses estudos foram posteriormente revisados com os mesmos resultados. Então, por que é que ainda existe uma controvérsia? O fato é que muitos não acreditaram nesses estudos. Surgiram outros estudos também na literatura médica, dizendo que aqueles estudos não eram bons, apresentavam muitas falhas metodológicas,
continham vieses e não respondiam às perguntas certas. E qual é a pergunta certa? Será a tríplice viral causa autismo? Será a tríplice viral é a causa da epidemia do autismo? Ou será a tríplice viral ou o vírus do sarampo pode estar causando anormalidades nos intestinos de crianças com problemas autoimunes? Não encontraremos respostas para essas questões olhando para tabelas, ou com estas grandes polêmicas. Algumas pessoas resolveram olhar o que acontecia com, Deus me livre, as crianças autistas para saber se havia nelas algum problema relacionado com o vírus do sarampo. E o que acharam? Este grupo achou nos intestinos das crianças autistas a persistência de vírus de sarampo em nódulos linfáticos e demonstraram também que se tratava da mesma cepa do vírus da vacina. Será que isso quer dizer que o vírus da vacina é a causa dos problemas intestinais que apresentavam tais crianças? Não necessariamente. Só diz que está lá. Talvez esteja lá porque o sistema imunológico não os consegue expelir. Talvez não esteja causando nenhum problema, mas ele está lá e não está presente em crianças normais. Recentemente saiu publicado um estudo que mostra que crianças autistas que tomaram o reforço da tríplice viral pioraram depois do reforço. Pioraram inicialmente quando tomaram a vacina e depois pioraram ainda mais com o reforço da vacina, tanto com relação ao comportamento quanto aos problemas intestinais. Isso é bastante sugestivo de que talvez exista uma relação de causalidade. Acharam anticorpos da tríplice viral no sangue de crianças autistas em nível muito mais elevado do que no de crianças normais. E parece haver uma associação entre produção de anticorpos da tríplice viral e de autoanticorpos contra proteínas do cérebro. Por exemplo, o Dr. Singh descobriu que crianças que têm altas taxas de anticorpos da tríplice viral tinham também altos níveis de anticorpos contra a proteína básica da mielina. Portanto, parece haver uma associação. Pode ser que o vírus do sarampo ou qualquer outra substância da vacina tríplice viral deslanchasse uma doença autoimune. Não sabemos. Certamente faz sentido, é uma possibilidade. E ainda mais recentemente acharam o vírus do sarampo da mesma cepa do vírus da vacina no fluido espinhal de crianças autistas, o que não ocorre em crianças normais. O vírus está persistindo novamente. Será que está causando a doença ou será uma mera associação? Não está claro ainda, mas nos faz pensar que talvez a resposta ainda não seja definitiva e que talvez valha a pena continuar pesquisando. Será que crianças autistas têm doenças gastrointestinais? Isso foi refutado por muito tempo. Essas crianças não têm doenças do trato intestinal. É que elas são autistas. Por isso têm constipação, diarreia crônica, não querem comer, não crescem. É um problema comportamental. Estão rejeitando a comida, estão rejeitando seu meio ambiente, exatamente como afirmava o Dr. Kahneman. Bom, na verdade, cientistas pesquisaram doenças gastrointestinais em autistas. As pesquisas foram replicadas várias vezes em regiões diferentes e constatou-se que crianças autistas têm sim problemas gastrointestinais, como diarreia, constipação. E quando me refiro à diarreia, não estou falando da diarreia líquida explosiva, mas fezes pastosas, não formadas, que não são consistentes ou normais. Elas têm constipação, abdômen inchado, dor abdominal. Como sabemos que uma criança tem dor abdominal se ela não sabe se comunicar? Bom, ignorá-las não é uma resposta, mas muitas vezes percebemos pelo seu comportamento. Será que elas ficam irritadas sem motivo? Acordam frequentemente à noite, pressionam a barriga, se debruçam no braço do sofá e ficam assim prostradas horas a fio? Já vi fotos de crianças que caem no sono em uma bola de exercício ou que colocam um travesseiro no chão e dormem assim sobre ele para exercer pressão no abdômen. Vejo isso todo o tempo. É que, na maioria das vezes, isso é considerado como um comportamento autista, curioso. Mas se você tratar os sintomas gastrointestinais, o comportamento curioso desaparece. Para mim, isso não é apenas autismo. Como você reagiria se não conseguisse comunicar sua dor? De uma forma autista. Você ficaria frustrado, irritado. Talvez batesse na cabeça para que a dor aguda o fizesse esquecer da dor crônica no intestino, que está lá o tempo todo. Muitos problemas que achávamos que fossem problemas de comportamento melhoraram quando se tratou a dor na barriga. Segundo ponto que vemos aqui é que crianças autistas com sintomas gastrointestinais têm doença inflamatória do intestino. E isso é diferente de mal de Crohn ou de colite ulcerosa. Tem uma forma única. A partir da biópsia fica claro que é algo diferente, mas está lá. E tratá-la com anti-inflamatórios e outros remédios que você usaria para mal de Crohn faz uma grande diferença.
Crianças autistas têm flora intestinal anormal. O que quer dizer isso? No nosso intestino temos bilhões, trilhões de bactérias que geralmente são muito úteis para o nosso corpo. Nos ajudam na digestão, mantém nossa mucosa saudável. Também temos bactérias más, que podem provocar doenças. Por isso que algumas pessoas, quando tomam antibióticos, ficam com diarreia. Ou pior ainda, com infecção de Clostridium difficile. Isso porque as bactérias benéficas são destruídas, permitindo que as ruins predominem, causando doenças. Foi demonstrado que crianças autistas têm níveis anormais de micro-organismos patogênicos, têm níveis mais elevados de Clostridium e de fungos. Esses organismos são conhecidos por produzirem neurotoxinas, substâncias que afetam diretamente o cérebro e, portanto, o comportamento. Então, se tratarmos essa condição, não apenas ajudamos o intestino, mas também o cérebro. Crianças autistas têm permeabilidade no intestino, por isso talvez tenham tantos problemas com alergias alimentares e problemas nutricionais. Como o cérebro é afetado pelo autismo? Surpreendentemente, isso é mais difícil de determinar. Há vários estudos anatômicos, ressonâncias magnéticas, estudos de varredura computadorizada sendo realizados. Não encontramos padrões consistentes. Muitos achados se contradizem entre si. Um padrão que é razoavelmente consistente é que existe um crescimento anormal do cérebro. Então, quando nascem, o cérebro das crianças autistas é, em geral, de tamanho normal. Nos 2 primeiros anos, parece crescer a taxas acima do normal. Quando alcançam 1 ou 2 anos, suas cabeças são maiores do que o normal. O volume do cérebro é maior que o normal. A partir daí temos um platô, e quando atingem a adolescência ou idade adulta, o cérebro volta a ter tamanho normal. Fizeram autópsias em autistas e acharam que a arquitetura do cérebro nos autistas é anormal, especialmente em algumas das crianças mais jovens, e acharam que o processo de organização cerebral que acontece normalmente a partir do nascimento, quando começamos a aprender, o crescimento e morte seletiva das células, o crescimento conjunto e orientado dos nervos não está ocorrendo muito bem. Temos como resultado uma massa desorganizada de células do cérebro que não estão sendo eliminadas seletivamente. E é por isso, provavelmente, que de início o volume cerebral é maior. E isso tem sido achado consistentemente. O que causa isso? Há muitas especulações. Neuroquímica normal? Sim. Há uma neuroquímica normal no autismo, mas sem padrão consistente. Algumas crianças têm serotonina alta, outras têm serotonina baixa, algumas crianças têm altas taxas de dopamina. Em outras, é o contrário. Às vezes a taxa é alta, mas não no cérebro, como se observa quando se examina o líquor. Não há nenhum padrão consistente. Às vezes observam-se anticorpos contra receptores. Às vezes não. Medicações psiquiátricas típicas raramente ajudam a maioria das crianças autistas. Raramente a Ritalina ajuda. Às vezes causam pioras. Raramente os antidepressivos ajudam. Quando ajudam, suprimem sintomas por um tempo e depois volta tudo. Portanto, não se identificaram ainda padrões neuroquímicos consistentes associados ao autismo. Será que crianças autistas têm problemas de desintoxicação? Estudo do Dr. Gil James da Universidade de Arkansas mostra que crianças têm um problema num ciclo metabólico chamado metilação. Vocês ouvirão falar muito nisso durante esta conferência, mas por isso vou introduzi-lo. O que é o ciclo de metilação? Aqui está ele transcrito em linhas gerais. Metilação. O que faz é basicamente... Você provavelmente já ouviu falar em SAM-E, usado frequentemente como nutriente para a depressão. SAM-E é o principal metilador do corpo. Ele faz com que os grupos metil sejam transferidos de uma substância para outra em uma espécie de corrente, para que diferentes substâncias realizem tarefas diferentes no corpo. E o ciclo de metilação é como um banco. O metil entra e sai para fazer seu trabalho. A função da SAM-E é metilar DNA e RNA. Ao serem metilados, nossos genes são ativados ou desativados. É assim que nosso corpo controla quais genes são ativados em quais células. É assim que nosso corpo desativa genes de vírus e outros organismos que são parasitas do nosso corpo. Metila fosfolipídios nas membranas celulares. Portanto, ajuda as membranas celulares a se formarem normalmente. E o cérebro é uma parte considerável disso. Ajuda a formar neurotransmissores, ajuda a produzir ANP, que é a molécula mais importante para a produção de energia no corpo. E passa por aqui para
ajudar a fazer funcionar o nosso sistema de desintoxicação para depois ser reciclada. E o que achamos nas crianças autistas é que existem bloqueios em diferentes partes do ciclo de metilação, e o resultado final é que elas apresentam baixo nível dessas substâncias e, portanto, baixo rendimento na realização de algumas dessas funções. Não estão metilando adequadamente, não estão desintoxificando normalmente. Por que isso é importante? Porque baixo nível de glutationa faz uma diferença. Bem, eu na verdade aprendi algo sobre glutationa na faculdade de medicina. Eu também conheci a função da glutationa na prática, porque sendo médico na sala de emergência eu me deparava com muitos casos de overdose. E um tipo de overdose que aparecia frequentemente era a overdose de Tilenol. Por que Tilenol? Porque é comum. Está aí na sua casa e as pessoas costumam consumir coisas que estão ao alcance imediato. Então eles engolem uma grande quantidade de Tilenol e terminam na sala de emergência médica. Tomei muito Tilenol. Então nós ficamos muito excitados com isso. Por quê? Porque todo mundo sabe que Tilenol é um medicamento seguro, correto? Tilenol é seguro se for metabolizado corretamente. Há uma substância na fórmula do Tilenol que é muito tóxica e que o corpo precisa metabolizar ou detoxificar até que a concentração dessa substância atinja um nível seguro. E o que faz a desintoxicação dessa toxina? Bem, é a glutationa. Portanto, se você não tem suficiente glutationa, você corre o risco de ter uma intoxicação por Tilenol. Quando você tem uma overdose de Tilenol, o que acontece é que o corpo usa toda a glutationa disponível, que acaba não sendo suficiente para se livrar de toda a substância tóxica, que finalmente provoca danos no fígado e morte. Então, o que nós fazemos quando existe uma overdose de Tilenol é administrar glutationa, ou melhor, um precursor da glutationa chamado N-acetilcisteína.